Hoje eu vou te contar uma história que eu já contei várias vezes, mas que eu não canso de repetir. Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Hoje eu vou te contar a história de como fui aprovado no concurso. Minha casa foi invadida por crianças. Hoje eu vou te contar a história de como eu fui aprovado no concurso da CGU. Senta um pouquinho, a história é meio longa, mas eu garanto a você que vai valer a pena ouvir. Eu começo a minha história de aprovação com uma aprovação. Eu passei no primeiro concurso que eu fiz. Mas calma que essa não é uma história de sucesso incondicional, não. Eu passei aos 17 anos no concurso do Banco do Brasil. Não foi por acaso, tá? Na época, o concurso do Banco do Brasil era uma coisa que era muito parecida com o vestibular, e eu estudava com afinco para fazer vestibular, queria muito estudar direito na faculdade e tal, era um sonho que eu tinha. E na época, minha mãe e o meu pai trabalhavam no Banco do Brasil e eles me deram uma dica: filho, faz o concurso, tá, faz o concurso. Aí eu dizia: mas mãe, eu só tenho 17 anos, eu estou fazendo vestibular e tal. Mas faz, cara, faz o concurso. E naquela época, o que caía de peso no concurso era português, era matemática, informática, inglês. Então essas matérias eram coisas que para mim eram tranquilas de fazer, porque eu estava estudando muito para fazer vestibular. E caía também conhecimentos bancários, né? Aqueles conhecimentos específicos, que estranhamente para mim também não era um problema por causa das nossas conversas em casa no dia a dia. Pode parecer meio esquisito, mas quando você tem um pai e uma mãe que trabalham num banco, é comum que na mesa do jantar você converse sobre coisas de banco. Então eu sabia como algumas coisas funcionavam. Eu tinha conta corrente desde 12, 13 anos de idade, eu sabia movimentar um cartão, eu sabia o que era um cheque especial, eu sabia como é que alguns títulos de crédito funcionavam, bizarramente, mas eu sabia, por coisas que eu aprendi em casa, com conversa com meu pai e com a minha mãe. Então, para mim, fazer o concurso foi uma coisa mais ou menos natural, e de fato eu passei bem colocado, e menos de um ano depois eu fui nomeado e fui trabalhar no Banco do Brasil. Na época eu fui trabalhar numa agência que fica num shopping aqui em Recife, né? Chama Shopping Tacaruna. Foi uma experiência muito boa, conheci muita gente legal por lá. Tem gente que pensa, tava com a vida ganha, não sei o quê. Eu até pensei em trazer minha carteira de trabalho para mostrar aqui para você, mas eu não encontrei, eu não sei onde é que ela tá hoje. Mas o meu salário era 700 e poucos reais. Era isso, tá lá anotado, viu? Eu tenho como comprovar. Eram 700, se não me engano, era 742 reais. Era o meu salário quando eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. E foi uma experiência muito enriquecedora, né? Porque eu era muito novo, né? Eu tinha 18 anos quando comecei a trabalhar lá, então eu aprendi muita coisa diferente. Eu trabalhei um ano e eu tirei uma licença e eu fui cumprir uma missão religiosa. Fiquei 2 anos no Rio Grande do Sul trabalhando como voluntário e depois eu voltei. Quando eu voltei, eu retornei ao Banco do Brasil logo para trabalhar. E pouco tempo depois, eu e Paola, a gente casou, então ali, né, nos idos de 2008, a gente se casou e eu continuei trabalhando no Banco do Brasil, eu fui promovido, fui trabalhar em outro lugar, ganhava um pouco melhor, dava para pagar as contas de casa, mas rapidamente depois que a gente casou, eu vi que a gente não ia ter, né, se eu não fizesse alguma coisa, a gente não ia ter a vida tranquila e confortável que eu queria, né? Que a gente queria, que era o nosso plano, que era o nosso projeto familiar, vamos dizer assim. Eu me lembro de uma vez que a gente estava andando, a gente estava num shopping, né, aqui em Recife, esperando alguém, e a gente viu um carro. Eu sempre gostei de carro, né? Sempre achei legal assim saber os modelos e tal. E aí eu vi um carro passando, né? Chegou, estacionou, e era um carro popular, eu não me lembro exatamente qual, mas era um carro popular, né? Desses carros de entrada, assim, e eu olhei e disse, meu bem, o modelo novo do não sei o que, né? E aí Paola olhou e falou, ei, bonito ele, né? Eu disse, bonito carro. Aí eu olhei para ele e falei, será que um dia a gente vai ter condições de comprar um carro 0 km? Porque o carro tinha acabado de ser lançado, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, eu acho que talvez um dia a gente consiga, talvez seja uma coisa que a gente, né, possa um dia conseguir fazer e tal. E essas questões, assim, ligadas ao conforto, né, ao momento que a gente ia querer ter filhos e tal, me fizeram resolver voltar a estudar. Na época foi tentador ficar no Banco do Brasil mais tempo, isso porque lá existem muitas oportunidades, né? Eu já digo isso pra galera que está estudando para a área bancária, tá? Eu não saí de lá porque era ruim, não. De verdade, viu? Tô falando de coração aberto. Não saí porque era ruim. Existem muitas oportunidades de crescimento lá. E tem gente que ganha muito bem trabalhando no Banco do Brasil, na Caixa, no Banco do Nordeste, no BASA, Banrisul, seja lá onde for. Tem gente que ganha muito bem, que faz uma carreira, vai galgando degraus e tal. Meus pais, né? Minha mãe já se aposentou, meu pai continua na ativa ainda até hoje. Os dois ganham muito bem, tá? Depois de muitos anos, né? Fazendo uma carreira lá e tudo.
Mas o que acontecia? Né? As portas para mim não se abriam, principalmente porque eu era muito novo ainda. Então eu estava ali com 22, 23 anos e eu querendo concorrer, né, para funções que exigiam uma maturidade maior e sempre fechavam a porta da minha cara porque diziam, não, você ainda é muito novo, muitas oportunidades vão surgir, não sei o que e tal. E teve uma hora que eu parei, né, depois de fazer 3, 4 seleções diferentes, eu parei, né, e olhei assim e pensei, poxa, não dá mais, né, não dá mais para eu ficar aqui esperando, né, eu sou muito novo, beleza, então eu vou estudar para um outro concurso, porque, é assim, na hora que eu passar na prova, ninguém vai dizer que eu sou novo demais. Quando eu for aprovado, eu vou ser aprovado. E então eu resolvi voltar a estudar. Né? Na verdade, eu resolvi começar a estudar. Até então eu não tinha estudado para concurso de uma maneira séria. E aí eu fui ver o que é que estava rolando. Né? Na época eu fazia faculdade de Direito, então tinha muita gente estudando para concurso, né, na minha turma e tal. E eu fui conversando com a galera e vendo que o hype da época era o quê? Concurso de tribunal. Alguns colegas tinham passado em concurso de tribunais, né, em 2007 ali e tal. Teve concurso grande do Tribunal de Justiça aqui. Então alguns colegas tinham passado. E eu queria também, né, estar naquela condição, tá? Eu queria também ser aprovado, né, naquele tipo de concurso. Eu queria ter, né, aquela condição ali mais confortável que eles estavam tendo, né? E quem passava para nível médio de tribunal já ganhava bem melhor do que eu ganhava lá no Banco do Brasil. Eu ganhava o dobro do que eu ganhava no Banco do Brasil. Então eu falei, não, vou estudar para esse concurso de tribunal. E eu estudei de verdade. Fui atrás de material, procurei e tal, né? Comecei a estudar, comprei alguns livros e tal, e fiz alguns concursos de tribunal. Eu fiz uns 5 ou 6 concursos de tribunal, fui até para outros estados fazer concurso para nível médio, e foi um desastre, total desastre. Né? Eu sempre ficava nos 4 mil, 5, 6 mil na colocação, né, para nível médio. Na época, os concursos de tribunal eram quase todos feitos pela Fundação Carlos Chagas, num tipo de prova que ficou muito a cara da FCC na época, né, que eram provas muito diretas sobre o texto da lei. Então, se você não tivesse uma capacidade de memorização muito alta, você errava mesmo, né, não conseguia lembrar os detalhes. E aí eu fui vendo que aquele negócio não era para mim. Isso me deu uma frustração gigantesca, porque toda vez que eu fazia um concurso que eu ia mal, o que é que eu pensava? Eu pensava, esse negócio de concurso não é para mim. Eu passei no concurso do Banco do Brasil por sorte, isso aqui não é para mim, né, eu não vou conseguir, né, passar adiante, eu não vou conseguir fazer outra coisa, eu não vou conseguir, né, crescer, não vou conseguir me desenvolver nesse negócio. E aí eu fiz vários, e aí eu me lembro como fosse hoje, uma conversa que eu tive com um bom colega lá que trabalhava comigo no Banco do Brasil e tal, e aí ele falou, cara, vamos fazer outra coisa. Por que tu tá fazendo concurso de tribunal? Se o tribunal não tá dando certo e tal, vamos fazer concurso de outra coisa. E aí eu, tá, mas que coisa? Ele falou, você tá sabendo que vai sair um concurso do Banco Central, que vai ter para técnico, vai ter nível médio? Né? E nível médio por quê? Porque eu tava no meio da faculdade ainda, faltava um pouquinho para me formar e tal. E aí eu falei para ele, não tô sabendo não. Ele falou, ó, olha aqui, me mandou o link de uma notícia. Hoje em dia é muito mais fácil, né, ter essas informações. Na época não era tão fácil assim. E aí eu vi que realmente o Banco Central ia lançar um concurso, já tinha anunciado e tal, e pouco tempo depois saiu a autorização formal lá do Ministério do Planejamento. Você sabe que quando o planejamento, hoje em dia é o Ministério da Economia, né, mas quando eles autorizam, o órgão tem 6 meses para publicar o edital. Então, em 6 meses no máximo vai sair o edital do Banco Central. Então eu vou estudar para esse negócio. E aí eu fui olhar o que é que caía na prova. Então não caía só matéria jurídica, como era nos concursos para técnico e tribunal, né? Que tinha português, raciocínio lógico, às vezes informática e tal, mas o grosso era matéria jurídica. Nesse não, caía muita coisa, caía matéria jurídica, lógico, direito constitucional, direito administrativo, mas caía também contabilidade, né? Estava previsto, né, que caísse contabilidade, né, e matérias de gestão. Não tinha muita informação sobre isso porque era uma área nova que ia aparecer no edital pela primeira vez, mas era a aposta de muita gente, né, que ia cair matérias ligadas à gestão e contabilidade. Então eu fui estudar aquele negócio. Aí eu disse, não, eu vou concluir aqui meus estudos de direito constitucional, direito administrativo, né, eu vou pegar firme aqui com o material que eu já tenho, que é bom, e em seguida eu vou, né, entrar a fundo aqui nessas matérias. E eu fui, né, comecei a estudar contabilidade, e aquilo ali parecia grego para mim, parecia grego, era dificílimo, era muito complicado. E aí o edital saiu. Né? Quando o edital saiu, eu tirei férias do trabalho lá no Banco do Brasil, já tinha combinado com a minha chefe, né, que ia fazer isso, pessoa muito bacana, me ajudou muito e tal. E eu tirei férias, né, e fui estudar. Me matriculei num cursinho presencial aqui em Recife, era o único que tinha aqui para o concurso do Banco Central, não tinha nenhum outro. Esse cursinho tinha bons professores, então eu fui lá estudar.
e no edital estava previsto o quê? Direito constitucional, administrativo, raciocínio lógico, português, e caía contabilidade, gestão de pessoas, administração de materiais, né? Eram essas as matérias da parte específica. E eu pensei, pô, vou me jogar nesse negócio, eu faço faculdade de Direito, que lógica tem isso, mas eu senti que eu devia fazer. Como eu trabalhava em banco, né, as coisas que para mim pareciam difíceis, eu via que para os outros eram muito mais difíceis, eram muito mais complicadas. Eu fui entendendo isso no cursinho, conversando com algumas pessoas e vendo o que é que estava acontecendo e tal. Quando saiu a concorrência, né, na época a banca foi a Fundação Seis Gran Rio, e a Seis Gran Rio divulgou a concorrência, a gente tinha 144 mil inscritos para 67 vagas da ampla concorrência. Isso dava uma concorrência de quase 2 mil para uma vaga. E na época eu fiquei, pô, acabou o sonho, né? Acabou o sonho. E aí eu cheguei em casa e falei pra Paola, disse, pô, meu bem, saiu a concorrência, 2 mil para uma vaga e tal. Aí ela falou assim, disse, meu bem, você só precisa de uma vaga. Eu disse, eu sei, mas 2 mil é muita gente. E aí ela disse, tá, mas você vai fazer o quê? Aí eu disse, realmente, eu vou fazer o quê? Eu tirei férias para estudar, gastei uma grana, matriculei no cursinho, tô cheio de material, eu vou estudar, vou estudar. E estudei bem, né, compenetrado, forte, até fazer a prova. Fiz a prova e saí de lá achando que tinha sido ruim. Aí saiu o gabarito, eu conferi o gabarito e achei ainda que foi ruim. Acho que eu acertei na época 75%, alguma coisa assim, né, numa prova de múltipla escolha, né? 75%. E aí eu pensei, com 75%, com essa concorrência, nem chance, né? Eu acostumado a fazer aqueles concursos de tribunal, né? Se você errasse 2, 3 questões, você já estava fora do páreo e tal. E quando, na época, se usava muito ferramenta de ranqueamento, tinha fóruns na internet que os concurseiros se reuniam para discutir e tal. E quando eu fui ver, né, comparar minha nota com a de outras pessoas, aí eu fui perceber que, na realidade, eu não estava tão mal assim. Que talvez eu tivesse alguma chance. O resumo da história é o seguinte, eu passei na posição 77, então 10 vagas fora ainda, mas eu fui convocado para o curso de formação, porque foi convocado o dobro do número de vagas, e durante o curso de formação a gente levantou informações de desistências e tal, e algumas pessoas desistiram e eu terminei ficando na posição 66. Eu fui o penúltimo, né, da primeira chamada do concurso. Então, em 2010, eu e Paola arrumamos nossas malas e a gente se mudou para Brasília. Lá em Brasília, eu fui trabalhar no Banco Central, que foi uma experiência muito legal, muito bacana, e foi aí que eu aprendi a estudar para concurso de verdade. Porque lá eu encontrei com as outras pessoas que tinham passado nesse concurso para técnico e só tinha fera, só tinha gente fera. O pessoal que passou para analista, então, né, era uma galera de altíssimo nível. E todo mundo, né, eu estava ali num clima, estava ali num grupo de pessoas que se incentivavam e que, assim, são amigos que eu fiz até hoje, né? E que pessoas que, assim, queriam ver o melhor, né, uns nos outros. Então a gente se ajudava, a gente dava as dicas dos materiais, a gente discutia quem eram os melhores professores, quais eram os melhores PDFs, as melhores videoaulas. A gente tinha um grupo que se reunia só para debater isso, para tomar boas decisões e para saber quais oportunidades iam surgir dali para frente, o que é que valia a pena fazer, o que é que não valia. Era muito bom, era um clima muito bom de estudos e de preparação. Pouco tempo depois, então, né, alguns meses depois que a gente se mudou, quando as coisas começaram a ficar mais estáveis, assim, né, eu voltei a estudar firme. E eu queria fazer o concurso para auditor do Estado de Pernambuco, né, auditor da Secretaria de Fazenda aqui de Pernambuco, né, o ICMS. E esse concurso era uma lenda, né? O último concurso tinha sido em 92, não sei o quê, ninguém sabia se ia sair mesmo, se não ia. Mas eu estava lá estudando. Comprei novos materiais, matriculei em bons cursos e fui fazendo, mas outras oportunidades foram surgindo ali no meio do caminho. Então, eu fiz o concurso TCU em 2011, esse aí foi uma virada de chave para mim, porque é um concurso que eu achei que eu tinha ido muito mal, mas na verdade, quando saiu o resultado, eu vi que eu tinha batido na trave. Né? Batido na trave, assim, né? Eram 30 e poucas vagas, eu fui o 90. Mas eu estava muito próximo já, no concurso de altíssimo nível, né? Pô, concurso TCU, imagina, né? O cara passar assim, né? Meio sem saber o que está fazendo. Tava fazendo o meu melhor, né? Tava ali correndo atrás e fiz alguns concursos, sempre com esses resultados ali. E quando foi em março de 2012, a gente descobriu que Paola estava grávida. A gente queria ter um filho, não foi uma gravidez planejada, né? Foi uma coisa que foi muito desejada por nós e tudo. Mas na época me bateu um desespero enorme. Porque eu pensei, meu filho vai nascer e eu não vou ter condições de dar para ele aquilo que eu gostaria,
Eu não vou ter ainda atingido esse objetivo, né, de ser aprovado no concurso de alto nível, né? Não ia faltar nada, eu já tinha um salário legal ali como técnico do Banco Central, já era bem mais do que eu ganhava no Banco do Brasil antes, né? Enfim, bem mais do que aqueles 700 e poucos reais, né? Mas eu queria mais, né? A gente queria mais, né? Nossa família queria mais. E então, nessa hora, né, a minha motivação, ela veio de uma maneira muito forte, muito, né, era inevitável estudar. É isso, estudar era inevitável. Estudar se tornou o meu grande objetivo de todos os dias. Então, eu ia dormir 1 da manhã, eu trabalhava na época no Banco Central apenas no período da tarde, eu trabalhava da 1 da tarde às 8 da noite. Então, eu ia dormir 1 da manhã, eu acordava às 7 horas, eu já estava estudando, ia ali até umas 11h30, que era a hora que eu parava para almoçar, para tomar um banho e me arrumar para poder ir trabalhar. Trabalhava, nos intervalos do trabalho eu estudava também. Quando eu chegava em casa, eu jantava rapidamente, ia estudar e ficava ali e tal. E foi um período em que eu realmente estudei muito. Eu fiz concurso do ISS São Paulo, né, nesse fim de semana que a gente descobriu que a Paula estava grávida, e tive bons resultados em algumas matérias, mas levei ponto de corte em informática, fiquei arrasado. Em seguida teve concurso do ISS Belo Horizonte, que eu fui mal em contabilidade, também fiquei muito triste. E em abril de 2012 saiu o edital da CGU. E eu fiquei olhando ali, pensando se eu fazia, se não fazia, né, porque na época a gente tinha CGU e tinha o MDIC, né, o concurso para analista de comércio exterior, né, que é uma carreira equivalente, né, também é uma carreira de altíssimo nível, com a mesma remuneração. E eu fiquei na dúvida entre um e outro. E terminei resolvendo fazer o concurso da CGU, porque na CGU eu tinha uma área que era mais a minha cara, em que eu ia estudar ciência política, ia estudar relações internacionais, ia estudar mais matéria jurídica, que não caía contabilidade, que era uma matéria que estava me atrapalhando na jornada, que eu ia precisar estudar ainda muita coisa diferente, mas que era um estudo que para mim era gostoso e era bom de fazer no pós-edital. Então eu me joguei no concurso da CGU, as provas foram realizadas em junho, né, o edital saiu em abril, provas em junho, resultados em julho. Quando o resultado preliminar saiu, né, eu estava em segundo lugar na área de prevenção da corrupção e ouvidoria. Isso foi uma alegria enorme, né? Para a nossa família foi uma coisa, assim, um dos momentos mais felizes que a gente já passou, com certeza, foi a comemoração desse resultado. E ainda tinha um desafio adiante, que era o curso de formação. Então o curso de formação já foi realizado no mês de outubro, foi tudo muito rápido. Então, outubro, o mês inteiro, 1º a 31 de outubro, né, em Brasília, mas longe pra caramba de casa. Paola já estava com uma barriga enorme, né, já estava ali 30 e tantas semanas quando o curso começou. Então, o nosso filho podia nascer a qualquer momento, era uma tensão enorme. Minha cunhada, a irmã dela, veio de Recife para Brasília para poder ficar com ela, para não ficar sozinha, né, porque eu passava o dia inteiro lá na ESAF, no curso de formação. No domingo tinha prova, tinha aula de segunda a sábado, era uma coisa intensa. Né? E a gente naquela tensão, porque se ele nascesse durante o curso eu não ia poder fazer nada, eu não podia faltar, eu podia faltar um dia, né? Então eu ia ter um dia para fazer alguma coisa, para ficar ali com eles e tal, né? Dar algum apoio para ela, e depois eu ia ter que voltar. Então tinha toda essa tensão, né? E os colegas sempre ali junto e ajudando, incentivando, né? Dando força, dando carona, né? Enfim, dando carinho, né? Que a gente precisava também. E o curso de formação acabou dia 31 de outubro de 2012, que era uma quarta-feira, e meu filho André nasceu no sábado, dia 3 de novembro. Né? Quando o André nasceu, né? Eu tive a alegria de olhar para ele e dizer: você tem um pai auditor. Só está faltando a nomeação, é a única coisa que falta, né? E a minha nomeação saiu então dia 20 de novembro de 2012. Foram experiências muito intensas, né? Uma das primeiras vezes que André saiu de casa foi para ir para a minha cerimônia de posse. Ele era pequenininho, recém-nascido, e desde então, né, eu trabalho muito feliz lá na Controladoria Geral da União. Já fiz várias coisas diferentes, trabalho hoje na Ouvidoria Geral da União, que é uma das áreas lá da casa. E garanto a você que toda essa trajetória, todo esse esforço, esses anos de estudo e de preparação valeram a pena demais. Me fala se essa história te ajudou a se motivar mais, põe aqui nos comentários. Se você ainda não me segue nas redes sociais, você está errado. Eu estou lá no Instagram, no @prof. Paulo Guimarães, no Facebook,
na página Prof. Paulo Guimarães e no YouTube, no canal Professor Paulo Guimarães. E você também tem acesso à Fábrica de Servidores lá no Telegram, que é o meu canal no qual eu mando áudios diários de motivação, de técnicas de estudo e compartilho com você as minhas reflexões sobre os caminhos que vão te levar à conquista do seu cargo público. Eu sou o professor Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Grande abraço, sucesso, bons estudos e até a próxima!